O número 2 da Sandton Place era o edifício em que Marilyn Monroe morava. Chegava-se a ele por uma alameda particular que saía da rua 57. Saltei do táxi sob uma abóbada de pedra calcária cor-de-rosa. Do outro lado da viela, as janelas de casas de tijolos de 4 andares, destinadas à demolição, tinham sido pintadas com cruzes brancas rudimentares, como o desenho de um cemitério feito por uma criança. O porteiro tinha mais divisas douradas que um almirante e apressou-se em me receber. Dei-lhe meu nome e perguntei como chegar ao apartamento de Cruzemark. Pois não, senhor. Use o elevador da esquerda. Desci no 7º andar, adentrando um vestíbulo espartano com revestimento de nogueira, multiplicado pelo reflexo de grandes espelhos com molduras douradas. Havia apenas uma porta além do elevador. Toquei a campainha 2 vezes e esperei. Um homem com uma verruga no lábio superior veio atender. Entre, por favor. Senhor Engel, o Sr. Cruzemark está à sua espera. Ele vestia terno cinza com bolinhas castanho amareladas e estava mais para contador de banco do que para mordomo. Tenha bondade de me acompanhar, por favor. Atravessamos salas espaçosas, com vista para o lado leste do rio e para a Sunshine Biscuit Company, em Queens. A mobília luxuosa e peças de antiquário, disposta com precisão, lembravam as exposições do Metropolitan. Era o tipo de lugar para se assinar tratados com bico de pena. Paramos diante de uma porta, meu guia bateu uma vez e disse: Senhor Engel está aqui, senhor? Traga-me, onde eu possa vê-lo. Mesmo com toda a espessura da porta, a voz áspera de Cruzemark reverberava a autoridade. Fui introduzido num pequeno ginásio de paredes espelhadas, sem janelas. Ethan Cruzemark, de camiseta e shorts de boxeador, estava deitado de costas em um dos vários aparelhos de ginástica de aço inoxidável, fazendo flexões com as pernas. Para um homem de sua idade, ele andava levantando bastante peso. Ao som da porta se fechando, Cruzemark sentou-se, mediu-me de cima a baixo. O enterro é amanhã, disse ele. Passe-me aquela toalha. Fiz o que ele pedia, e Cruzemark enxugou o suor do rosto e dos ombros. Era um homem poderosamente constituído. Músculos rijos saltavam sob as varizes. Aqui estava um velho com quem era melhor não brincar. Quem a matou? Rugiu ele. Johnny Favorite? Vou perguntar isso a ele logo que o encontrar. Aquele cantorzinho gigolô. Devia tê-lo mandado para as entranhas da terra quando tive a chance. Praguejou ele, arrumando cuidadosamente os cabelos compridos. E quando foi isso? Quando você e sua filha o tiraram da clínica lá do norte? Está completamente equivocado, Engel, disse ele olhando fixamente. Não penso que esteja. 15 anos atrás você pagou ao Dr. Albert Fowler $25 mil em troca de um paciente, fazendo-se passar por Edward Keeley. Fowler deveria fazer todos acreditarem que Favorite era ainda um vegetal em alguma enfermaria esquecida, até cerca de 1 semana atrás. Ele fez um trabalho bastante razoável. Quem o está pagando para desenterrar essas coisas? Sabe que não lhe direi isso, respondi pegando um cigarro e rolando por entre os dedos. Eu poderia oferecer-lhe algo vantajoso, como recompensa? Sei que pode, mas ainda assim não estou interessado. Importa-se de eu fumar? Vá em frente. Acendi o cigarro, expeli a fumaça e disse: Olhe, você quer o homem que matou sua filha. Eu quero o Johnny Favorite. Talvez estejamos ambos interessados na mesma pessoa. Não saberemos a menos que possamos encontrá-lo. Cruzemark cerrou os punhos, grandes punhos, dobrando os dedos grossos. Um estrondo ecoou pela sala quando ele socou a palma da mão. Está bem, Edward Keeler. Era eu, confessou ele. Dei os 25 pacotes a Fowler. Por que usou esse nome? Acho que usaria meu nome verdadeiro. Esse negócio de Keeler foi ideia de Meg. Não me pergunte por quê. Para onde levaram Favorite? Para Times Square. Largamos ele lá na noite do Réveillon de 1943.
Ele desapareceu de nossas vidas. Pelo menos foi o que pensamos. Vamos começar outra vez, eu disse. Espero que eu acredite que após pagar $25.000 por Favorite, você o deixou na Times Square. Foi o que aconteceu. Fiz aquilo por minha filha. Sempre dei a ela tudo o que me pedia. E ela queria que Favorite desaparecesse? Acho que foi algo que eles tramaram antes dele ir para a guerra. Algum tipo de feitiçaria com que estavam envolvidos na ocasião, disse Cruzemark, vestindo um hobby de veludo. Você quer dizer magia negra? Branca, preta, que diferença faz? Meg sempre foi uma criança engraçada, brincava com cartas de tarô, antes mesmo de aprender a ler. Como ela foi sem se interessar por isso? Não sei, pode ter uma governante supersticiosa, ou então um de nossos cozinheiros europeus. Você nunca sabe o que passa pela cabeça das pessoas quando as contrata. Sabia que sua filha se fazia passar por cartomantes em Coney Island numa determinada época? Sim, fui eu quem arranjou isso para ela também. Ela era tudo que eu tinha, por isso a estraguei. Sabia que ela guardava uma mão mumificada no apartamento? A mão da glória. É um feitiço destinado a abrir qualquer fechadura. A mão direita de um assassino condenado, cortada quando ele ainda estava na forca. A de Meg tinha um pedigree. Pertenceu a um salteador galês chamado Capitão Silverhels, morto em 1786. Foi comprada numa loja de quinquilharias em Paris há alguns anos. Um souvenir macabro, como o crânio de Favorite. Eles parecem ter sido gostos idênticos. Sim, Favorite deu o crânio a Meg uma noite antes de zarpar. Todos os outros deram às suas garotas um anel de formatura ou um blusão com um brasão da universidade. Coisas do tipo. Ele deu um crânio. Pensei que nessa época já não houvesse mais nada entre sua filha e Favorite. Oficialmente não. Deve ter sido mais alguma das jogadas que eles combinaram. Por que acha isso? Bati a cinza do cigarro no chão. Aceita um drink? Perguntou ele apertando um botão próximo à porta. Um whisky não seria nada mal. Escocês? Bourbon. Bourbon, se tiver, com gelo. Sua filha alguma vez mencionou uma mulher chamada Evangeline Protfood? Protfood? Não me lembro. Talvez sim. E voodoo? Falou sobre voodoo alguma vez? Após uma única batida, a porta se abriu. Pois não, senhor. Prontificou-se o homem de terno cinza. O Sr. Engel aceita um copo de bourbon, com gelo. Brandy para mim. Sim, senhor. Traga também o cinzeiro para o Sr. Engel. Benson assentiu com a cabeça e fechou a porta. É seu mordomo? Perguntei. Benson é meu secretário particular, ou seja, um mordomo com cérebro. Cruzemarte ajeitou-se numa bicicleta mecânica e começou a pedalar distâncias imaginárias. O que dizia a respeito de voodoo? Johnny Favorite estava andando com praticantes de voodoo na época em que presenteou sua filha com o crânio. Queria saber se ela conversou com você a respeito. Voodoo foi uma das poucas coisas com que Meg não se envolveu. Dr. Fowler contou-me que Favorite estava sofrendo de amnésia aguda quando vocês o tiraram do hospital. Ele reconheceu sua filha? Não. Agiu como um sonâmbulo. Quase não abriu a boca. Só ficou olhando pela janela do carro. Em outras palavras, tratou-os como estranhos. Meg quis que fosse assim. Revelou Cruzemark pedalando com todas as suas forças. Ela insistiu para que não o chamássemos de Johnny e que nada fosse dito a respeito do relacionamento anterior deles dois. Isso não me parece estranho? Tudo o que Meg fazia era estranho. Ouviu-se um leve tilintar de cristal do lado de fora. Segundos antes de Benson bater na porta, o mordomo com cérebro entrou empurrando um bar portátil, serviu meu drink e o brandy do patrão, perguntando se desejávamos mais alguma coisa. Isso é tudo, disse Cruzemark segurando sobre o nariz, como uma flor em botão, o copo em formato de tulipa. Muito obrigado, Benson. Benson saiu e eu apaguei o cigarro no cinzeiro ao lado do balde de gelo. Ouvi você dizer à sua filha certa vez para colocar algo no meu drink. Disse que aprendera a arte de persuasão no Oriente. Não há nada em seu copo, retrucou Cruzemark com ar surpreso.
Terá que me persuadir disso. Passei-lhe meu drink. Beba você mesmo. É tarde demais para brincadeiras, disse ele. Após vários goles, preciso de sua ajuda, Engel. Então joga limpo comigo. Sua filha voltou a ver Favorite de novo após aquele ano novo? Nunca. Tem certeza? É claro que sim. Tem alguma razão para duvidar? Meu trabalho é duvidar do que os outros me dizem. Como sabe que eles não voltaram a se ver? Não tínhamos segredos. Ela não esconderia tal coisa de mim. Você não parece conhecer as mulheres tão bem quanto seus negócios. Conheço minha filha. Se ela alguma vez voltou a ver Favorite, foi no dia em que ele a matou. Não é uma maravilha? Exclamei, sorvendo um gole de bourbon. Um cara com amnésia aguda, não sabe nem o próprio nome, mistura-se à multidão das ruas de Nova York, numa noite de ano novo, há 15 anos. Desaparece sem deixar pista e, de repente, ressurge do nada e começa a assassinar as pessoas. Quem mais ele matou? Fowler. O caso do Dr. Fowler foi suicídio, respondi sorrindo. Isso é bem fácil de ser arranjado, bufou Grusemark. É mesmo? Como você faria, Sr. Grusemark? Não comece a colocar a palavra na minha boca, Engel, disse Grusemark, fitando-me com um olhar gelado de bucaneiro. Se quisesse eliminar Fowler, eu teria feito há muito tempo. Duvido, desde que ele encobrisse a saída de Favorite da clínica, seria muito mais útil para você vivo. Eu devia ter dado cabo de Favorite, não de Fowler, rosnou ele. Qual assassinato está investigando, afinal de contas? Nenhum, estou apenas procurando um homem. Espero sinceramente que o encontre. Falou dele à polícia? Foi difícil, disse Cruzemark, esfregando o queixo rude. Queria botá-los no caminho certo, sem envolver a mim mesmo. Sou certo que arranjou uma boa história? Acho que sim. Eles perguntaram se eu conhecia o tipo de gente com que Meg se envolvera intimamente. Dei-lhe os nomes de uns 2 sujeitos de quem ela me falara, mas sublinhei que o único grande amor de sua vida fora Johnny Favorite. Naturalmente, eles quiseram saber mais sobre Johnny Favorite. Naturalmente, concordei. Então contei-lhe sobre o noivado dos dois e sobre como Favorite era esquisito e tudo mais, coisas que não saíam dos jornais nos tempos em que ele era manchete. Aposto que você pintou um quadro de cores bem fortes. Eles queriam acreditar na história, não foi difícil convencê-los. Onde disse que eles poderiam encontrar Favorite? Não falei nisso. Disse-lhes que não o via desde a guerra, que a última notícia que tivera dele era de que tinha sido ferido. Se eles não puderem seguir sozinhos a partir daí, é melhor que mudem de profissão. Eles chegaram até Fowler. É quando vão começar a se complicar. Esqueça os problemas da polícia. O que me diz os seus? Onde pretende chegar a partir do ano novo de 1943? A lugar algum. Terminei meu drink e coloquei o copo no carrinho. Não posso procurá-lo no passado. Se ele estiver aqui na cidade, logo vai dar as caras de novo. Da próxima vez, estarei à sua espera. Acho que sou um alvo provável? Cruzemark desceu da bicicleta. O que acha? Não vou perder um minuto de sono por causa disso. Pode ser uma boa ideia manter-se em contato, eu disse. Meu número está na lista, caso precise. Eu não iria dar meu cartão a outro cadáver em potencial. Cruzemark deu um tapinha em minhas costas, abriu seu sorriso de $1 milhão e levou-me até a porta da frente, transpirando charme como um gambá exala mau cheiro. Você terá notícias minhas, disse ele. Pode apostar nisso. O cumprimento enérgico de Cruzemark ainda latejava em minha mão quando saiu. E eu saí à rua. Táxi, senhor? Pontificou-se o porteiro. Não, obrigado. Prefiro andar alguns quarteirões. Eu precisava pensar, não queria discutir filosofia, os atos do prefeito ou o bisebol com algum chofer. 2 homens esperavam na esquina quando deixei o prédio. O menor, mais robusto, vestia uma jaqueta de agasalho azul, de fibra sintética. Calça escura de algodão, parecia um treinador de beisebol ou de futebol americano de alguma universidade. Estava acompanhado de um garoto de cerca de 20 anos, com olhos úmidos, de um Jesus de cartão postal e vestindo um terno de couro de tubarão de 6 botões, com lapelas pontudas e enchimento nos ombros, que parecia estar muitos números acima de seu manequim.
Amigo, pode me conceder um minuto? Perguntou o treinador, caminhando em minha direção. Tenho algo para mostrar-lhe. Fica para outro dia. Tem que ser agora mesmo. O zíper do abrigo do treinador estava puxado pela metade. Pela abertura em V, projetava-se o cano de uma automática calibre 22, que significava que o cara tinha boa pontaria, ou pelo menos achava que tinha. Está enganado. De jeito algum. É Harry Engel, não é? Perguntou ele enquanto a automática desaparecia de vista, escorregando para o interior da jaqueta. Por que a pergunta, se já sabe a resposta? Há um parque do outro lado da rua. Vamos até lá. Eu e você, onde possamos conversar melhor. E ele? Perguntou, movendo a cabeça em direção ao garoto do terno de couro de tubarão, que nos observava nervosamente com seus olhos fluidos. Ele vem também. Atravessamos a Santon Place, descemos os degraus que conduziam ao estreito parque, com fundos para o lado leste do rio. Truque bem bolado este, eu disse, de cortar os bolsos do abrigo. Funciona maravilhosamente, não? Uma trilha acompanhava a margem do rio, cujas águas corriam 3 metros abaixo de um corrimão de ferro. Na outra extremidade do pequeno parque, um homem de cabelos brancos, com um suéter de cardigan, passeava com seu terrier. Ele vinha em nossa direção, mas caminhava na trajetória errática e descontínua do animal. Espere aqui, até que aquele idiota e seu melhor amigo deem fora, disse o homem com a automática. Aprecie a vista. O rapaz de olhos úmidos apoiou os cotovelos no corrimão e ficou observando uma barcaça atravessar o canal da Western Island. O treinador ficou às minhas costas, apoiado nas pontas dos pés como um boxeador. Mais ao longe, o terrier levantava uma das patas diante de uma lata de lixo. Esperamos. Olhei para o gradil ornamentado da ponte Queensborough e para o reflexo do céu azul sem nuvens na viga mestra. Aprecie a vista. Um dia tão bonito. Possível pedir para morrer num dia tão bonito. Por isso era preciso apreciar a vista e não fazer nenhum drama. Apenas olhar em silêncio para o céu até que a única testemunha saísse de perto. E tentar não pensar na ondulação iridescente das águas oleosas do rio até ser lançado por sobre o corrimão com uma bala nos olhos. Apertei a alça de minha pasta, pouco importava que meu Smith e Wilson estivessem lá dentro. O homem com o cachorro estava a menos de 6 metros de distância. Aprumei o corpo e olhei para o treinador, esperando que ele se distraísse. O leve desviar de seus olhos para conferir a posição do sujeito do terrier foi exatamente o que eu precisava. Desferi um violento golpe com a pasta em sua virilha. O homem berrou com indubitável sinceridade e dobrou-se, enquanto uma bala perdida saía pela abertura de sua jaqueta, indo se alojar na calçada. O tiro fez tanto barulho quanto um espirro. O terrier agitou-se, latindo muito alto. Agarrei a pasta com as 2 mãos e alvejei a cabeça do treinador, que foi ao solo com um grunhido. Chutei seu cotovelo e um Colt Woodsman voou sobre o concreto. Chame a polícia! Berrei para o boquiaberto cavalheiro do suéter de cardigan, enquanto o rapaz com olhos de Cristo saltava sobre mim. Esses caras querem me matar! Usei a pasta como escudo, aparando o primeiro golpe, e tentei acertar um chute em meu oponente, que se esquivou. O Colt de cano longo jazia sedutoramente ali perto, mas eu não podia me arriscar a baixar-me para pegá-lo. O jovem o viu também, tentou barrar meu caminho, mas não foi suficientemente rápido. Chutei a automática que afundou nas águas do rio. Aquele movimento abriu totalmente minha guarda. Fui atingido no pescoço e agora era minha vez de gritar. Lágrimas de dor brotaram de meus olhos enquanto eu me debatia para conseguir respirar. Protegi a cabeça do melhor modo que eu pude, mas quem dava as cartas agora era meu adversário. Após um violento golpe no ombro, senti meu ouvido explodir. Enquanto caía, vi o homem do terrier pegar o cachorro no colo, subir as escadas do parque, gritando. Observei sua partida envolto numa névoa rosa de dor, caído de 4 no chão. Minha cabeça rugia como um trem expresso, a toda velocidade. O rapaz acertou-me de novo e o trem entrou num túnel. Pontos de luz luziram na escuridão. O concreto áspero sob meu rosto parecia grudento, escorregadio. Sentia-me como se tivesse desmaiado já há muito tempo,
mas quando abriu o olho, que ainda enxergava, viu o rapaz ajudando o outro a se levantar. Fora um dia duro para o treinador, que segurava o baixo ventre com as duas mãos, enquanto era puxado pela manga por seu comparsa para que se apressasse. Em vez disso, ele parou, se dirigiu, mancando até onde eu estava, dando-me um pontapé em cheio na cara. "Tome, canalha!" Ele chutou-me ainda uma segunda vez, após o que eu já não ouvia mais nada. Eu estava submerso, me afogando. Só que não era água, era sangue. Fui arrastado por uma vaga vermelha, sem conseguir respirar. Quando tentei recobrar o fôlego, engoli golfadas doces de sangue. A maré levou-me a uma praia distante e rastejei para longe do alcance das ondas, temendo ser novamente arrastado por elas. Minhas mãos tocaram algo frio e metálico. Era o pé retorcido do banco do parque. Vozes se aproximaram em meio a uma densa névoa. "Lá está ele, guarda! Era esse homem! Ah, Deus! Veja o que fizeram com ele!" "Fique calmo, amigo", disse uma outra voz. "Está tudo bem agora." Fui erguido da poça ensanguentada por braços fortes. "Deite-se de costas, amigo. Você vai ficar bom." "Pode me ouvir?" Tentei responder, mas o som que emitia era semelhante a um gargarejo. Agarrei-me ao banco do parque, meu salva-vidas no mar encarpelado. A névoa vermelha dissipou-se e pude ver um rosto franco, anguloso, cercado de azul, e uma fileira dupla de botões brilhando como sóis nascentes. Tentei focalizar o distintivo e quase consegui ler os números dele, mas quando tentei agradecer, ouvi de novo aquele som de gargarejo. "Acalme-se, amigo", disse o patrulheiro. "Conseguiremos ajuda num minuto." Fechei os olhos e ouvi a outra voz dizer: "Foi simplesmente horrível. Tentaram atirar nele." "Fique aqui com ele", disse o policial. "Vou chamar uma ambulância." Senti o calor do sol em meu rosto castigado. Cada um dos ferimentos entumecidos pulsava separadamente, como se tivessem corações em miniatura batendo dentro deles. Apalpei minha cara, mas as feições não pareciam familiares. Era o rosto de um estranho. Outro murmúrio de vozes me fez perceber que ficara inconsciente de novo. O policial agradeceu ao Sr. Groton, o dono do terrier, e pediu-lhe que fosse à delegacia prestar depoimento quando julgasse conveniente. Groton respondeu que iria naquela tarde. Demonstrei minha gratidão da melhor maneira que pude, e o policial pediu novamente que me acalmasse. "A ajuda está a caminho, amigo." O pessoal da ambulância pareceu chegar naquele exato momento, mas eu sabia que houvera novo lapso de tempo. "Devagar", disse um deles. "Segure-o pelas pernas, Ed." Eu disse que podia andar sozinho, mas meus joelhos se dobraram quando tentei me levantar. Fui colocado numa padiola e carregado até a ambulância, cujo interior cheirava a vômito. Não havia muito sentido em tentar prestar atenção ao que ocorria. Por entre o grito da sirene, o motorista e o enfermeiro gargalhavam. Recobrei a consciência na sala de emergência do hospital Bellevue. Um atarefado estagiário limpava e aplicava os pontos em meu escalpo dilacerado, prometendo fazer o que estivesse ao seu alcance para salvar o que restava do meu ouvido esquerdo. Um sedativo tornou as coisas melhores. Sorri para a enfermeira, com o que restava de meus dentes. O detetive do distrito vizinho apareceu quando eu estava sendo levado para os raios-x. Caminhando ao lado da cadeira de rodas, perguntou se eu conhecia os homens que haviam tentado me assaltar. Nada fiz para desencorajar suas suspeitas de latrocínio, e ele partiu após ouvir a minha descrição do treinador e do seu colega. Tão logo acabaram de tirar as chapas de minha cabeça, o doutor disse que seria melhor que eu descansasse. Fui colocado no leito da enfermaria do pronto-socorro, novamente sedado. Só acordei com a enfermeira trazendo-me o jantar. Enquanto comia minha refeição à base de cenouras, fui avisando de que teria de passar a noite no hospital, em observação. As radiografias não revelavam a ocorrência de fraturas, mas ainda havia a possibilidade de uma concussão cerebral. Eu não estava em condições de opor resistência, e após terminar minha papinha de bebê, fui levado pela enfermeira a um telefone no corredor, de onde liguei para a Epiphany, para avisá-la que não dormiria em casa. Ela pareceu preocupada de início,
mas fiz uma piada e disse que ficaria bom após uma noite de sono. Ela fingiu acreditar. Sabe o que eu fiz com o dinheiro que me deu? Não, comprei lenha. Disse a ela que tinha um monte de fósforos. Epífane riu e nos despedimos. A enfermeira levou-me de volta para mais uma injeção. Quase não tive sonhos, mas o espectro de Louis Cypher atravessou a cerrada cortina das drogas para me provocar. Lembrava de pouca coisa ao acordar. Apenas uma imagem permanecia. Cypher, de fraque, sorria, olhando para uma praça lotada do alto de um templo asteca. Ele balançava no ar um coração ensanguentado. Era o meu coração. Na manhã seguinte, o tenente Stern fez uma visita de surpresa à enfermaria. Quando eu terminava meus flocos de trigo, deduzi que ele estava de folga, já que usava uma camisa de flanela azul, sem gravata. Quem o visse, no entanto, não teria dúvida de que se tratava de um tira. Parece que alguém fez um trabalhinho bem razoável em você, disse ele. Não preferia que tivesse sido você? Mostrei-lhe meu novo sorriso. Se tivesse sido eu, você não sairia daqui em menos de uma semana. Esqueceu as flores. Estou guardando para o seu túmulo, idiota. Stern sentou-se na beira da cama, olhou-me como um abutre faria com um cadáver. Liguei para sua casa ontem à noite. Fiquei sabendo pelo serviço de recado que você estava no hospital. Só agora permitiram que eu ouvisse. Que tem em mente, tenente? Pensei que talvez se interessasse por algo que encontramos no apartamento de Margaret Krusemark, já que nunca esteve lá. Estou prendendo a respiração. É o que fazem nas câmaras de gás, disse Stern. Prendem a respiração. De nada adianta. E o que eles fazem na penitenciária estadual? O que eu faço é tapar o nariz, porque assim que dão a descarga na cadeira elétrica, os condenados se borram todos e fica aí um fedor dos diabos. Com um nariz como o seu, pensei, deve precisar das duas mãos. Diga-me o que encontrou no apartamento de Krusemark. O problema é com o que não encontrei, ou seja, a página relativa ao dia 17 de março na agenda dela. Era a única que faltava. Coisas desse tipo acabam deixando a gente intrigado. Por isso mandei a página imediatamente anterior para ser examinada no laboratório. Sabe o que descobriram? Respondi que não fazia a menor ideia. A inicial H, seguida das letras A, N, G. Entendo. Hang. Enforcar. Enforcar é o que faremos com você, Engel. Sabe muito bem o que essas letras significam. Coincidência e prova não são a mesma coisa, tenente. Onde estava na quarta à tarde, por volta das 3:30? Terminal Central. Pegando o metrô? Comendo ostras. Nada feito, disse Stern, balançando sua grande cabeça. O cara do bar deve se lembrar. Fiquei lá um bocado de tempo, comi até não aguentar mais. Fizemos piadas, ele disse que ostras pareciam bolas de cuspe. Que eram afrodisíacas. Pode conferir, pode apostar seu pescoço que farei isso, esbravejou o tenente levantando-se. Vou chegar a seus passos desde o domingo. E sabe de uma coisa? Estarei lá tapando o nariz quando eles te executarem na cadeira elétrica. Stern pegou um copo de suco de frutas intacto em minha bandeja, bebeu de um só gole e saiu pela porta fora. Já era quase meio-dia quando minha papelada ficou pronta e fui autorizado a deixar o hospital. À saída do Belleville, deparei-me com a primeira avenida, toda esburacada, cheia de montes de entulhos e pilhas de pedra de calçamento cercado por placas de homem trabalhando, apesar de ser sábado e não haver nenhum trabalhador à vista. As ruas dessa parte da cidade eram cobertas apenas por uma fina camada de piche, por isso aqui e acolá afloravam superfícies de pedra arredondada, usadas para a pavimentação do século passado. Postes de lampião de ferro trabalhado e uma ou outra laje de pedra azul nas calçadas eram os únicos outros remanescentes daquele tempo esquecido. Contrariando minhas expectativas, ninguém me seguia quando saí do hospital. O tempo ainda estava quente, mas o céu ficara nublado. A cada passo que dava, sentia o revólver chocalhar no bolso do paletó. Tomei um táxi em frente ao terminal aéreo, em construção na rua 38. E minha primeira parada foi no dentista. Para quem havia ligado do hospital,
ele concordara em abrir seu consultório do edifício Grey Bar apenas para colocar capas provisórias em meus dentes. Falamos de pescarias. Ele lamentou não poder estar na baía de Sheepshead àquela hora. Zonzo com anestesia, apressei-me para não perder um encontro marcado para 1 hora no saguão do edifício Chrysler. Cheguei 10 minutos atrasado, mas Howard Nussbaum aguardava pacientemente na entrada da Avenida Lexington. Isso é chantagem, Harry, pura e simples, disse ele ao apertar minha mão. Era um homem pequeno e de aparência assustada. Não o nego, Howard. Agradeço por eu não estar atrás de seu dinheiro. Minha esposa tem parentes em New Canaan, em Connecticut. Havíamos planejado sair mais cedo nesse final de semana para visitá-los. Quando você ligou, tive de dizer a ela que nos atrasaríamos. Howard Nussbaum era o encarregado do controle de chaves de uma firma responsável pela segurança de vários escritórios do centro da cidade. Ele devia a mim esse emprego, ou pelo menos o fato de que eu omitira seu nome de um relatório que fizera para sua firma a respeito de uma matriz que apareceu na bolsa de uma prostituta. Você trouxe? Perguntei. E do contrário, viria até aqui? Recebi um pequeno envelope marrom aberto. A chave que coloquei na palma da mão parecia igual a qualquer outra. É uma matriz? E eu te deixaria com uma matriz do edifício Chrysler. É uma submatriz do 44º andar. Poderia me dizer o que procura? Não faça perguntas, Howard. Que belo cúmplice você é. Você disse bem, cúmplice. É o que tenho sido a vida inteira. Divirta-se em Connecticut. Subi o elevador, cutucando o nariz para não ser observado pelo ascensorista. O envelope estava selado e endereçado. As instruções de Howard era para guardar a chave dentro após usá-la e depositá-la na primeira caixa de correio que encontrasse. Havia uma pequena chance de que, em minha coleção de gazuas, eu tivesse uma que servisse aos meus propósitos. Mas chaves mestras requerem fechaduras já gastas pelo uso de duplicatas, e a firma de Howard Nussbaum prefere trocar uma fechadura e economizar com chaves de terceira geração. As luzes do escritório da Staleiros Cruzemark estavam apagadas. Do outro lado do corredor, alguém datilografava erraticamente numa máquina de escrever. Coloquei as luvas de látex, abri a primeira de várias fechaduras com a submatriz, um talismã para abrir portas tão eficiente quanto a mão da glória de Margaret Cruzemark. Dei uma volta pelo escritório, passando por salas repletas de máquinas de escrever encapadas, telefones silenciosos. Pelo jeito, nenhum jovem executivo mais ambicioso trocara seu Golf por um expediente extra naquele sábado. Mesmo os teletipos pareciam estar de folga. Meu canivete e um clipe de papel entortado foram tudo que precisei para abrir os fichários e as gavetas da escrivaninha. Eu não sabia o que procurar, mas Cruzemark tinha algo importante a esconder. Do contrário, eu não teria mandado seus capangas atrás de mim. À tarde, arrastou-se, enquanto eu folheava centenas de arquivos, fotografando tudo o que parecesse promissor. Inventários de carga de navios adulterados e uma carta referindo-se a um congressista subornável. Foi o que eu encontrei de melhor, que não significava que não houvesse mais nada. Sempre há algum crime sob o tapete das grandes corporações, se você souber onde procurar. Gastei 15 rolos de filmes documentando as grandes transações envolvendo a Staleiro Cruzemark. Em qualquer lugar, no meio de todas aquelas estatísticas, havia irregularidades suficientes para manter a Procuradoria Pública ocupada durante meses. Passando para o escritório particular de Cruzemark, servi-me de um drink no bar e chequei o revestimento das paredes. Olhando atrás de cada um dos quadros, nada encontrei que sugerisse a existência de um cofre. Além do sofá do bar e da mesa oval, não havia mais nada na sala. Nenhum fichário, gaveta ou prateleira. Olhei embaixo da mesa. Quem visse de cima não perceberia, mas uma gaveta de aço fora inteligentemente concebida sob a superfície oval de mármore. Uma pequena alavanca soltava a lingueta e molas invisíveis impulsionavam a gaveta para a frente,
como as das caixas registradoras. Dentro dela havia canetas tinteiro, um porta-retrato oval de prata com uma fotografia de Margaret Cruzemark, uma pequena adaga com cabo de pérola e várias cartas. Achei um envelope familiar e dele retirei um cartão. As palavras em latim já não era mais problema. Ethan Cruzemark tinha seu próprio convite para a missa negra. Coloquei tudo de volta no lugar e guardei a câmara. Antes de sair, lavei o copo no toalete executivo e o repus cuidadosamente na prateleira de vidro, na parte superior do bar. Tinha pensado em deixá-lo sobre a mesa de Cruzemark, para dar-lhe o que pensar na segunda pela manhã, mas refletindo melhor, desisti da ideia. Chovia quando saí do edifício e a temperatura caíra a 15 graus. Levantei o colarinho do paletó, atravessei a Avenida Lexington, ligando para a Epiphany, da primeira cabine vaga que encontrei. Perguntei-lhe quanto tempo levaria para se aprontar. Ela respondeu que estivera pronto o dia inteiro. Parece convidativo, doçura, mas estou falando de negócios. Tome um táxi, encontre-me no escritório em meia hora. Sairemos para jantar e depois vamos a uma palestra. Que palestra? Talvez eu devesse ter dito sermão. Sermão? Pegue minha capa de chuva no armário da frente e não se atrase. Antes de me dirigir ao metrô, parei numa banca de jornal onde faziam cópias de chaves. Tirei uma duplicata da submatriz antes de colocar o envelope pré-endereçado com a original numa caixa do correio. Tomei o metrô até a Times Square. A chuva ainda caía quando saí da estação e o reflexo das luzes neon e dos sinais de trânsito se confundiam nas poças d'água das calçadas. Gigolôs, traficantes e prostitutas se acotovelavam nos bares de fliperamas, ensopados como gatos vadios. Comprei charutos numa loja da esquina e olhei através da garoa para as manchetes ao redor da Torre Times. Tibetanos enfrentam chineses em Lhasa. Cheguei ao escritório às 5:50, onde Epiphany já me aguardava. Ela estava fantástica, em seu terno cor de ameixa. Foi reconfortante poder tomá-la novamente nos braços, beijá-la. Senti sua falta, sussurrou ela, acariciando suavemente a bandagem à minha orelha esquerda e o local onde meu cabelo fora raspado. Oh, Harry, você está bem? Sim, estou. Talvez não bonito quanto antes. Tá parecendo o Frankenstein com esses pontos na cabeça. Tenha evitado espelhos. E coitadinha de sua boca. Como está o nariz? Quase igual, um pouquinho pior, talvez. Disse a Epiphany no restaurante que se alguém ficasse nos olhando, os outros clientes pensariam que éramos celebridades. Passamos desapercebidos. O tal tenente foi vê-lo? Perguntou ela, mergulhando um camarão na tigela de molho. Sim, esteve lá, alegrando meu café da manhã. Esperteza sua dizer que era o serviço de recados. Sou uma garota esperta. Você é uma boa atriz. Enganou Stern 2 vezes no mesmo dia. Não sou apenas uma mulher, sou várias, tanto quanto você tem dentro de si, mais de um homem. Que é isso? Voodoo? Não, é uma constatação óbvia. Por volta de 8 da noite atravessamos Central Park. Ao passarmos pela Mir, perguntei a Epiphany a razão pela qual ela e seu grupo haviam feito sacrifício a céu aberto na noite em que nos conhecêramos e não em casa, no UFO. Ela respondeu algo relacionado ao Loa das árvores. Loa? Espíritos, manifestações divinas. Radha Loa, Petro Loa, o bem e o mal. Dambala é um Loa. Badé é o Loa do vento. Legba, o Loa do trovão. Barão Samed, que toma conta do cemitério, é o senhor do sexo e das paixões. Papa Legba cuida das casas e pontos de encontro, portões e cercas. Maitre Carrefour é o guardião das encruzilhadas. Ele deve ser o meu Loa, então. É o protetor dos feiticeiros. O novo Templo da Esperança fora, no passado, um cinema. Na velha marquise onde outrora eram anunciados os filmes, letras de 30 centímetros de altura destacavam o nome de El Cypher. Parei um pouco mais baixo no quarteirão, porque estava interessado em Cypher, perguntou Epiphany, enquanto nos dirigíamos para a entrada, de braços dados.
Ele é o mago que habita meus sonhos, Cypher. Ele mesmo, bom doutor Cypher. O que quer dizer com o doutor Cypher? Esse negócio de sabe hindu é apenas um dos vários papéis que já ouvi desempenhar. Ele é como um camaleão. Tenha cuidado, Harry, disse Epiphany apertando meu braço com força. Por favor. Farei o possível. Não faça piadas. Se tudo que você diz é verdade, esse homem deve ser muito poderoso. Não é alguém com quem se possa brincar. Vamos entrar. Uma figura de Cypher em tamanho natural, recortada em cartolina, saudava os fiéis com o braço estendido ao lado da bilheteria. O balcão, no saguão da entrada, em vez de doces e pipocas, vendia uma coleção completa de livros ligados à magia. Entramos na antiga sala de projeção, sentamos um lugar ao lado da passarela que separava as fileiras de poltronas. Ouvia-se o som abafado de um órgão por detrás das cortinas vermelhas. A plateia e os camarotes estavam com lotação esgotada. Ninguém parecia notar que eu era o único caucasiano presente. Que linha eles seguem nessa igreja? Sussurrei no ouvido de Epiphany. Os procedimentos se parecem com os da igreja batista, respondeu Epiphany, pousando a mão no colo. Isto aqui pertence ao reverendo Love. Não me diga que nunca ouviu falar nele. Confessei minha total ignorância. Bem, ele tem um carro pelo menos 5 vezes maior que o seu escritório. As luzes diminuíram de intensidade. O som do órgão fez-se nítido e a cortina se abriu, revelando um coral de uma centena de vozes dispostos em forma de cruz. A congregação ergueu-se, cantando: Jesus era um pecador. Juntei-me às palmas que eles batiam e sorri para Epiphany, que a tudo observava com o desprendimento sisudo de uma verdadeira fiel em meio aos bárbaros. Quando a música alcançou um crescendo, um mulato baixo vestido em cetim branco, com os dedos repletos de anéis de diamante, entrou no palco. O coro desfez sua formação inicial, marchando em perfeita sincronia e reagrupando-se em torno do sujeito em fileiras de vestes brancas como raios de lua. Perguntei a Epiphany se aquele era o reverendo Love. Ela aqueceu com a cabeça. Sente-se, por favor, irmãos e irmãs, bradou o reverendo do centro do palco, com uma voz comicamente aguda e estridente. Ele parecia o mestre de cerimônia de um clube de jazz. Irmãos e irmãs, é com amor que lhes dou as boas-vindas ao novo Templo da Esperança. Hoje, como sabem, não é um de nossos encontros regulares. Estamos honrados de ter junto de nós essa noite um homem muito especial, o ilustre El Cypher. Embora não compartilhe nossa fé, este é um homem que respeito, um homem de grande sabedoria que tem muito a ensinar. Nos será de grande valia ouvir atentamente as palavras do nosso estimado convidado, El Cypher. O reverendo Love virou-se e abriu os braços em direção às coxias. O coro começou a entoar. Um novo dia está alvorecendo. A congregação batia palmas quando El Cypher adentrou o palco. Vestido como um sultão, peguei o binóculo na pasta, enrolado num robe bordado e com um turbante na cabeça, bem que El Cypher poderia ser uma pessoa qualquer. No entanto, quando focalizei seu rosto de perto, certifiquei-me de que era meu cliente, usando algum tipo de maquiagem que escurecia sua pele. Que meu sorriso da prosperidade esteja com vocês, disse ele, curvando-se num salamaleque afetado. Não está escrito que o paraíso está aberto aos que neles tiveram coragem de entrar? Uma onda de améns ecoou pela plateia. O mundo pertence aos fortes, não aos humildes. Não é assim que são as coisas? O leão devora as ovelhas. O falcão faz do sangue do pardal seu banquete. Quem nega isso, nega a ordem do universo. É verdade, gritou os camarotes alguém mais exaltado. Está parecendo um sermão da montanha às avessas, observou Epiphany com o canto da boca. El Cypher caminhou até a beira do palco. Suas mãos estavam coladas como numa súplica, mas os olhos faiscavam com crueldade selvagem. É a mão que segura o chicote que conduz a carruagem. A pele do cavaleiro não sente o ferrão das esporas. É preciso ser forte na vida. Prefira sempre ser o lobo ao invés da gazela. A congregação respondia a cada sugestão de Cypher, batendo palmas e manifestando aos berros sua aprovação.
As palavras proferidas no palco eram repetidas pela plateia, que gritava: ser um lobo! Ser um lobo! Olhem ao seu redor, nas ruas apinhadas de gente. Não são os fortes que predominam? Sim, são eles! Sim, são eles! E os humildes não sofrem em silêncio? Amém! Eles sofrem. É um mundo selvagem lá fora. Apenas os fortes podem sobreviver. Apenas os fortes. Seja como o leão e o lobo, não como o carneiro. Deixe que outras gargantas sejam decepadas. Não obedeça o instinto covarde dos rebanhos, forja em seus corações na bravura. Se tiver que haver apenas um vencedor, que seja você. Um vencedor, forjar em bravura, ser um leão. Cypher os tinha em suas mãos. Ele rodopiou no palco como um faquir, o roupão balançando e exortando os fiéis com sua voz melodiosa. Sejam fortes, sejam corajosos, conheçam o ímpeto de atacar, bem como a sabedoria de recuar. Quando surgir a oportunidade, agarrem-na como o leão agarra o veado. Extraiam da derrota o sucesso. O que vocês têm a temer são as feras mais perigosas do planeta. Cypher dançou e entoou cantos, declamando sua arenga de força e poder, contagiando mesmo os membros do coral, que gritavam respostas furiosas e socavam o ar. Quando eu dei por mim, estava divagando sem ligar para toda aquela retórica selvagem. Subitamente meu cliente disse algo que atraiu de pronto minha atenção. Arranquem os olhos de seus inimigos, atirem neles, que seja olho por olho, bradou Elsarf, olhando, ao menos aparentemente para mim. Aquelas palavras me atravessaram com um espasmo de dor. Sentei-me na ponta da poltrona, tão alerta quanto possível. Por que oferecer a outra face? Por que deixar-se atingir? Se corações se interpõem em seu caminho, cortem-nos fora. Não esperem até serem atacados. Acabem antes com seus inimigos. Se o problema for com os olhos deles, arranquem-nos. Se for com os corações, despedacem-nos. Se for com qualquer um de seus membros, cortem-nos fora e enfiem pela goela abaixo. Eu estava estarrecido, pasmado. Estava enganado ou Lucifer acabara de descrever 3 assassinatos. Sejam fortes, berrou ele, erguendo os braços numa saudação triunfal. Prometam-me que serão fortes. Seremos, prometemos, gritaram os espectadores agradecidos. Cypher deixou o palco, enquanto o coral se reagrupava e punha-se a cantar um arranjo vigoroso de O Braço Forte do Senhor. Baixei Epífane pelo braço e saímos apressadamente pela passarela, passando por entre os que estavam à nossa frente com murmúrios de com licença, por favor, com licença. Atravessamos correndo o saguão e ganhamos a rua. Reconheci o chofer uniformizado que aguardava junto ao para-choque dianteiro do Rolls Royce cinza prateado, estacionado no meio-fio. A porta de uma saída de emergência se abriu e projetou sobre a calçada um retângulo de luz. 2 negros de ternos e óculos escuros sólidos, como a grande muralha da China, saíram à rua e fizeram um levantamento dos arredores. Elsarf juntou-se a eles e ao grupo veio se assomar a outra dupla de pesos pesados. Só um minuto, gritei, me aproximando. Fui imediatamente barrado pelo guarda-costas principal. Não vá fazer nada do que possa se arrepender depois, disse ele. Não discuti com segurança. Voltar ao hospital não estava em meus planos. Quando o motorista abriu a porta traseira, meu olhar encontrou-se com os de Lucifer, que, erguendo a bainha do Rob, entrou no carro, aparentemente não me reconhecendo. Viu o Rolls Royce se afastar por detrás dos ombros do guarda-costa, que permaneceu impassível como uma estátua, esperando que eu tentasse algo. Vamos para casa. Acender a lareira, sugeriu Epífane, tomando meu braço.